Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a mais uma videoaula sobre a Lei Orgânica do Distrito Federal. Agora nós vamos iniciar o capítulo 5º, que fala da administração pública, iniciando também a seção 1 com as disposições gerais. Então, aqui nesse capítulo 5º, nós temos o artigo 19, que ele é bem grande, já foi alterado várias vezes e nós vamos ver quais alterações são as recentes, as que estão valendo em uma questãozinha de prova. Então vamos começar. Como vocês podem ver aí, temos dois artigos aqui, 19 riscado. Então foi porque eles sofreram alteração. E aí agora nós temos a última alteração pela emenda número 80 de 2014, que é a que está valendo. Então vamos ler primeiro a que está valendo. No artigo 19 diz que a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, transparência, eficiência e interesse público. E também ao seguinte, que são os incisos que eu lerei logo mais. Então, pessoal, para a gente entender essa parte da lei orgânica, que contém o artigo 19, a gente tem que ter alguns conhecimentos já adquiridos, noções básicas de direito administrativo, porque muita coisa aqui pertence a essa área do direito. Então, primeiro, a gente tem que saber, a administração pública é dividida em duas partes, em administração pública direta e administração pública indireta. Então, pessoal, essa videoaula, essas informações que eu estou falando para vocês, eu já pesquisei, peguei inclusive no YouTube em uma aula muito interessante do professor Alexandre Maza, que eu indico para vocês estarem assistindo, procurando, porque são bastante esclarecedoras. É do programa Saber Direito da TV Justiça. Então são informações assim corretas que eu vou tentar resumir ao máximo para que nosso estudo desta lei orgânica seja bem tranquilo. Então, a administração pública ela é dividida em duas partes, em administração pública direta e administração pública indireta. Na administração pública direta, ela é formada por órgãos sem personalidade jurídica, como é o caso dos ministérios e das secretarias municipais e estaduais. E do outro lado, nós temos a administração pública indireta, composta por entidades personalizadas, ou seja, entidades que possuem uma personalidade jurídica autônoma, sendo elas as autarquias, fundações, empresas e sociedades de economia mista, às quais se somam as participações societárias em entidades privadas. Dessa forma, tanto a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do DF obedece a esses princípios. Esses princípios são princípios constitucionais básicos que estão dentro da nossa Constituição Federal de 1988. E o primeiro princípio que nós temos aí é o princípio da legalidade. Antes que eu explique cada um desses princípios, eu quero ler com vocês o artigo 19, que foi alterado, que não está valendo, do ano de 2013. Então vamos lê-lo. Administração pública indireta ou fundacional. Por que ou fundacional? Porque a administração indireta, ela é composta pelas autarquias, fundações e enfim. Então, tanto faz falar que é indireta ou fundacional. Continuando então. De qualquer dos poderes do DF obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência das contas públicas, razoabilidade, motivação, interesse público e também ao seguinte:
Então, por que que eu coloquei aqui de roxo essa parte onde está fundacional? Porque fundacional foi retirado esta palavra e no artigo que está valendo não possui fundacional, e sim somente administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes. E no artigo 19 que está valendo, eu também grifei aqui de roxo a palavra eficiência, porque foi acrescentado esta palavra. Então, o que mudou do ano de 2013 para o ano de 2014? Só mudou isso, que foi retirado a palavra fundacional e foi acrescentado o princípio da eficiência. Então, só sofreu essa alteração basicamente, ok? Agora aqui, pessoal, eu vou continuar e vou explicar cada um desses princípios de forma bem, assim, objetiva, para também não tomar muito nosso tempo, porque a gente tem que ver os outros artigos, ok? Então, o que seria esse princípio da legalidade? Gente, ele é um princípio básico que deve reger todo o direito público. Para a administração pública, tudo que não está permitido é proibido. Então, como assim? O administrador está rigidamente preso à lei. Sua atuação deve ser confrontada com base na lei. Então, exemplo, digamos que exista uma licitação para aquisição de produtos e equipamentos. Então, esse administrador ele só pode fazer o que está na lei. Se não está na lei, se não é permitido pela lei, então ele vai ser automaticamente proibido. Para nós, pessoas privadas, só não podemos fazer o que é proibido. Na administração, é o contrário. Só pode fazer o que a lei permite, ok? Então, o segundo princípio é o da impessoalidade. É quando a administração deve manter-se numa posição de neutralidade em relação aos administrados, ficando proibida de estabelecer discriminações gratuitas. Só pode fazer discriminações que se justifiquem em razão do interesse coletivo, pois as gratuitas caracterizam abuso de poder e desvio de finalidade, que são espécies do gênero ilegalidade. Um exemplo, o administrador ele não pode contratar quem quiser, mas somente quem passar num concurso público, respeitando a ordem de classificação. O concurso ele pode trazer discriminações, mas são gratuitas, devendo assim estar relacionada à natureza do cargo. Então, este é o princípio da impessoalidade. Em seguida, nós temos o princípio da moralidade, que é bem mais simples. É quando o dever do administrador não é apenas cumprir a lei formalmente, mas cumprir substancialmente, procurando sempre o melhor resultado para a administração. Em outras palavras, ele tem que seguir padrões éticos. Quando nos desviamos desses caminhos, o judiciário nos traz de volta para nos pôr nos trilhos da correção. Então, esse é o princípio da moralidade, seguir padrões éticos, respeitando, sim, a moral e o interesse público sempre. O princípio da publicidade é quando a administração ela tem o dever de manter plena transparência de todos os seus comportamentos, inclusive de oferecer informações que estejam armazenadas em seus bancos de dados, quando sejam solicitadas em razão dos interesses que ela representa quando atua. O princípio da razoabilidade é uma diretriz de senso comum, ou mais exatamente de bom senso aplicada ao direito. Traz uma ideia de justiça, proibição de excesso, devendo preceder a atividade jurídica à referida lei. O princípio da motivação ou causa é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo, ou seja, ele deve apresentar as razões que levaram a tomar aquela decisão. Eu vou dar um exemplo. Temos muitas situações em que o prefeito ele tenha desapropriado determinada área no município.
Pode ser por motivos bons, como fazer ciclovia, metrô, pistas, etc. Mas o particular, aquele que teve parte de sua terra desapropriada, está sofrendo com isso. Para poder passar aquela via para automóvel, parque ou ciclovia, enfim, não significa que esse particular ele tenha sido expropriado, que é sair da terra sem receber nada. Mas que nem que ele não aceitasse e se agarrasse à casa, terra, sua propriedade, não há como impedir, porque o prefeito desapropriou para fazer alguma obra, para o bem comum de todos. Este é o motivo, a causa, a razão. Ela é a própria essência do ato, assim também como é o objeto. Então, este é o princípio da motivação. O princípio da transparência, de forma bem clara e resumida, é chamar a sociedade para participar dos rumos do Estado, é motivar a decisão tomada e também divulgar todos os atos, salvos as exceções normativas. Este é o princípio da transparência. Agora, pessoal, eu vou explicar o princípio da eficiência. O que seria? É a obtenção do melhor resultado com o uso racional dos meios. Como assim? É quando o poder público questiona se ele está obtendo o melhor daquele ato, se está agindo com racionalidade e consegue atingir a finalidade dos seus atos. É o que se cobra de cada agente do poder público, se ele está fazendo o seu melhor, tudo o que é possível. É isso que é eficiência, que a administração pública, por meio de seus atos, ela seja eficiente. Agora, o que seria o princípio do interesse público? Então, como é que é isso? Os interesses públicos, eles têm supremacia sobre os interesses individuais. É a essência do regime jurídico administrativo. Como foi o exemplo da desapropriação que eu falei anteriormente, quando o particular ele é obrigado a se desfazer da terra e não pode fazer nada, devido a um bem maior que aquela desapropriação ela vai trazer para a sociedade. Então, sempre respeitando o interesse coletivo, o interesse maior, público. Eu acredito que esse é um princípio fundamental. Eu acho que ele deveria ser exercido por todos e falado muito mais vezes, porque todos os interesses públicos, eles precisam ser voltados para a coletividade. E é quando o interesse da sociedade se sobrepõe aos interesses individuais. Pessoal, esses daqui foram os princípios que devem reger, que devem ser obedecidos pela administração pública direta e indireta. E eu coloquei como uma forma de macete. Esse macete ele já existe, eu já ouvi em várias videoaulas, que é a palavrinha LIM, é formada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí eu coloquei a palavrinha TRIM, que deu para formar essa palavrinha com o restante dos princípios, que é a transparência, a razoabilidade, a impessoalidade e a motivação. Então, nós temos aí a palavrinha LIMP mais TRIM. Eu acho que dessa forma é bem mais fácil gravar todos esses princípios e eles são importantes. Então, pessoal, esse artigo 19 aqui foi alterado no ano de 2014 e é o que está valendo. Foi acrescentado o princípio eficiência e retirada a palavra fundacional, que faz parte da administração indireta ou fundacional, que são as mesmas coisas, ok? Então, quando a gente estudar, tem que estudar o artigo mais atual, claro, que vai ser cobrado nas nossas provas.